sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPEC Brasil. Hoje o tema do nosso vídeo é a toxina botulínica. Falaremos sobre esse tema com a nossa querida palestrante Fernanda Bittar. Retratamos esse tema no nosso primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas, que aconteceu no início de dezembro de 2020. Então curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, comente o nosso vídeo. Vamos adorar receber esse retorno de vocês. Então vamos ao vídeo. Boa noite, então, Fernanda Bittar, eu sou morena, meus cabelos agora são médios, uso óculos, cabelo moreno, olhos escuros, no meu fundo aqui a minha casa, minha sala de TV, então é tudo meio bege, bem clarinho. Eu gostaria muito de agradecer esse convite da SPEC Brasil para estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre toxina. Para quem não me conhece, que muitos pacientes já me conhecem, já passaram pela gente na Unicamp, meu nome é Fernanda, eu trabalho com a equipe do Dr. Marcondes, lá no HC Unicamp. E a minha função é principalmente enfermagem na pesquisa clínica, então eu sou enfermeira e trabalho como coordenadora de pesquisas. E hoje eu vou estar falando para vocês, então, um pouquinho sobre a ação da toxina botulínica. Bom, então, falando um pouquinho da toxina, eu vou falar sobre a introdução, mecanismos de ação e quais são as aplicações. Então, essa é a carinha da toxina botulínica, tá? Ela é uma bactéria, ela é produzida, aliás, pela bactéria Clostridium botulinum durante o crescimento e a reprodução dessa bactéria. Então, durante seu crescimento e reprodução, ela produz essa toxina. Então, o que é uma toxina? Toxina é uma substância de origem biológica, isso é importante saber, tá? Que provoca danos à saúde de um ser vivo. Aí eu quis procurar para vocês alguma figura, alguma coisa que pudesse demonstrar o que é toxina, o que é uma toxina. E foi muito interessante que eu achei na internet essa figura que chama toxina, né? Que é ele não é um vilão, ele é um anti-vilão da Marvel, e até agora eu não consegui entender o que meu filho fala, o que é um vilão, o que é um anti-vilão, mas de qualquer forma ele é malvado, a carinha dele agora mostra bem, então é alguma coisa que faz mal a um ser vivo. E essa bactéria é a mesma que provoca o botulismo. O que é o botulismo? É uma infecção bacteriana que provoca um quadro de intoxicação muito grave no ser humano, porque ela causa paralisia muscular. Então, a forma mais comum do botulismo é a produzida pela ingestão de alimentos contaminados. E na maioria dos casos, alimentos em conservas ou feitos em casas. Por quê? Porque ela é uma bactéria que se desenvolve em ambientes sem oxigênio. Então, é aquele alimento que não foi feito com uma boa produção de higiene, né? Não é nem questão de higiene, também é higiene, mas que ele não teve uma temperatura adequada, uma embalagem adequada, para que não tenha oxigênio ali, para ele durar por mais tempo. Então, é aquela história das latas inchadas. Na minha época, minha mãe mandava, quando eu era pequena, a mãe mandava no supermercado e falava assim, olha, me traz uma lata de milho, uma lata de ervilha, uma lata de leite condensado. Mas ela falava, não pegue latas que estejam amassadas ou inchadas ou estufadas. Por quê? A lata inchada, ela significa o quê? Que teve bactéria ali dentro, que se reproduziu, que cresceu. E quando ela se reproduz, ela libera gases, e esse gás faz com que a lata estufe. Então, se a lata está estufada, além do tamanho normal da lata, significa que ali dentro teve alguma reação química que não é adequada, que não era para correr. Então, aquele alimento não fica mais adequado para consumo. Então, isso é o botulismo clássico, o que a gente chama de botulismo alimentar. Voltando só um pouquinho, eu queria falar que esse botulismo, o que ele causa?
a partir do momento que a pessoa ingere aquilo, cai no intestino, vai para a corrente sanguínea e ela começa a causar paralisia. Por quê? Porque ela causa um enfraquecimento dos músculos. Então, a pessoa tem sintomas de a fala fica mais lenta, fica difícil para deglutir, para engolir alimentos, para piscar, os olhos ficam mais lerdos, o movimento do corpo fica mais lerdo, e isso a doença pode chegar até um ponto tão grave, né, a doença do botulismo, que causa dificuldade de respirar, porque os músculos da respiração ficam fracos e a pessoa não consegue fazer o exercício de respirar. Então, é uma doença muito grave que, se não for atendida a tempo, e é assim, imediato o tratamento, pode causar até a morte. Então, como que começaram os estudos sobre a toxina? No final dos anos 60, um oftalmologista americano chamado Scott, ele era oftalmologista e ele queria alternativas para tratar o estrabismo. O que é o estrabismo? É aquele olho torto que a gente fala, né? A pessoa, por exemplo, vai conversar com você e você vê que um olho está olhando para você e o outro está olhando ou para o seu lado esquerdo ou para o lado direito, mas ele não está focado em você como os dois olhos deveriam estar. Então, ele queria tratar isso de modo não cirúrgico, porque imagina, nos anos 60, uma cirurgia era uma coisa de estrabismo, era uma coisa muito séria, dependia de hospital, UTI, muitas outras coisas. Então, ele conseguiu amostras da toxina botulínica tipo A para testar em músculos dos macacos. Por quê? Nessa época já se sabia, então, que a toxina fazia paralisia do músculo. Então, ele queria tentar que, se ele paralisasse um músculo do olho, os outros iam funcionar adequadamente. E ele conseguiu essa toxina do tipo A. Por que o do tipo A? A toxina botulínica tem do tipo A até o tipo F. Então, A, B, C, D, E e F. Tem 2 tipos que elas só acontecem em animais. Os outros que acontecem nos seres humanos, eu acho que o dos animais é o C e o D, quase certeza. Mas essa do tipo A é a mais potente, ela é a mais forte. Então, o que isso acarreta? Se ela é mais forte, se ela é mais potente, você precisa de menor quantidade dessa toxina, injetar menor quantidade no músculo para que ela tenha um efeito melhor. Então, por isso que é utilizada a toxina do tipo A. Então, ele descobriu que esse produto, quando injetado, relaxava os músculos, que isso já era uma coisa que já tinha meio por correspondência pela doença, né, do botulismo. Então, ele viu que uma aplicação local nos músculos que ele queria interrompia temporariamente o movimento anormal daquele músculo. Então, dessa forma, se ele relaxa o músculo que está contraindo mais do que ele quer, ele conseguia voltar o olho na posição normal e corrigir esse movimento. Lembrando que isso foi em macacos. Então, a experiência foi muito bem sucedida, ele conseguiu publicar estudos sobre isso, e ainda nessa década de 70, ele conseguiu autorização da FDA, que é como se fosse a Anvisa nossa aqui, né, que libera medicamentos no país, a utilização de medicamentos, para usar a toxina em seres humanos. Então, com vários estudos que ele e outros pesquisadores continuaram a fazer na década de 70, eles comprovaram que, se você aplicar uma quantidade da toxina em músculos com movimentos anormais, com movimentos ou que eram excessivos, ou que eram a mais do que se necessitava, esses movimentos iam diminuir, portanto, a rigidez desse músculo, ele ia relaxar e ele ia ter um funcionamento mais normal. Então, eles comprovaram que a toxina fazia realmente o relaxamento dos músculos de uma forma que eles poderiam, com estudos e com aplicação, controlar o relaxamento desses músculos. Então, foram aí que começaram os estudos. Então, qual é a ação da toxina botulínica? Ela está diretamente ligada ao potencial de relaxamento dos músculos. O que ela faz? A toxina, ela diminui a produção e a absorção de um neurotransmissor, que é a acetilcolina. O que é um neurotransmissor? Neurotransmissor é uma partícula que os neurônios produzem para conduzir estímulo de uma célula para outra, de um neurônio para outro. Então, elas comandam estímulos no nosso corpo.
E a acetilcolina, especificamente, ela é responsável, ela é produzida no neurônio, e ela é responsável por produzir a contração do músculo. Então, se você não vai produzir esse neurotransmissor, não vai ter acetilcolina no final do neurônio, então não vai passar para o músculo essa informação de que ele deve se contrair. Então, se isso não acontece, o que acontece com aquele músculo? Ele não se contrai. Então, ele vai permanecer num estado de maior relaxamento. Então, é essa ação da toxina que é se utilizada em pesquisas e no corpo humano. Atualmente, a toxina botulínica comercializada, ela é um agente biológico obtido em laboratório. Então, ela não é feita lá pela toxina na lata ou em alimentos. Ela é realmente produzida dentro de um laboratório. Ela passa por diversos processos químicos e físicos até ela se manter estável e cristalina. O que é importante disso? Você consegue mensurar a estabilidade dela para que ela tenha menos efeitos colaterais e ela tenha menos, como a gente chama, menos sujeira em volta dessa toxina. Ela é um agente mais puro do que aquele produzido, por exemplo, lá na nossa lata de ervilha. Então, o uso terapêutico da toxina atualmente, que é aprovado pela Anvisa, os benefícios, ela tem benefícios tanto funcionais e estéticos, isso já é bem comprovado na literatura. E é usado em várias áreas, na neurologia, na oftalmologia, na estética e outras ainda. Eu vou focar um pouquinho nessas que são as mais utilizadas atualmente. Então, na oftalmologia, ela é usada para o estrabismo, que é aquela coisa que eu comentei com vocês do olho, né? Uma pessoa está conversando com você, tem um olho fixo em você e o outro lateral. O blefaroespasmo, que é aquele movimento das pálpebras que às vezes a pessoa sente, muitas pessoas já sentiram, que você vê que os cílios ficam mexendo, fica piscando, e no caso mais grave, até você tem um piscar dos olhos excessivos. E o espasmo hemifacial também. Isso acontece por doenças em que a pessoa tem um espasmo de um lado do rosto. Então, é aquela pessoa que está conversando com você e, de repente, um lado do rosto dela se contrai. A boca repuxa, o nariz torce para um lado, o olho pisca. Isso é um movimento involuntário, tá? É só dos músculos, a pessoa não tem controle sobre isso. Na estética, ela é usada, muito usada atualmente, para rugas, né, vários tipos de ruga, aquelas rugas do pé de galinha que se fala, aquela barra em cima dos lábios, aquelas rugas na testa. Então, ela relaxa esses músculos e essas rugas desaparecem. Assimetria facial, que são pessoas que têm ou por problemas, por exemplo, de AVC, ou por pessoas que nasceram mesmo com uma assimetria, um lado mais alto que o outro, da sobrancelha ou do lábio. O sorriso gengival, que é aquela pessoa que sorri e aparece toda a gengiva em cima dos lábios. E também até, inclusive, a diminuição da oleosidade da pele. Você aplica a toxina nas glândulas que produzem oleosidade, elas relaxam, elas não vão se contrair mais, então elas vão liberar menos oleosidade e essa pele vai se tornar uma pele mais sequinha, para aquelas pessoas que têm problema de oleosidade. E no nosso caso, que é o mais interessante aqui da neurologia, né, que é o nosso foco, então ela é importante para vários usos, para distonia, para espasticidade, para migrânia. O que é a migrânia? Aquela dor de cabeça crônica, né? Tem pessoas que têm isso e elas têm é um estímulo muscular que causa essa migrânia. Então você consegue aplicar toxina naquele músculo, naqueles locais que dão início para a migrânia, e ela relaxa esse músculo para diminuir ou tanto a intensidade como o número de casos. A distonia também, no caso, né? O que é distonia? Que é um distúrbio do movimento que causa contrações e espasmos involuntários do músculo. Então, a pessoa não tem controle nenhum, mas aquele músculo se contrai e causa dor, causa incômodo. Então, a toxina age ali, relaxando esse músculo e impedindo que isso aconteça. Na hiperidrose também, a hiperidrose é aquele excesso de transpiração, né, de sudorese, que pode ocorrer na palma das mãos, nas axilas. Então, esse é um distúrbio
que algumas pessoas apresentam, que essas glândulas funcionam mais do que deveriam, então a hora que você coloca a toxina ali, elas param de se contrair tanto e diminui essa secreção de suor. Na incontinência urinária, que é até uma pergunta que me foi enviada aqui, a incontinência urinária causada por algumas alterações neurológicas, né? O que acontece com a incontinência urinária? É um músculo que é um músculo que contrai a bexiga mais do que deveria, sem o controle da pessoa, e causa que a pessoa perca pequenas quantidades de urina, sem ela ter controle sobre isso. Então, nesses músculos também, a toxina sim, utilizada e pode trazer bons resultados, um maior controle da pessoa, ou pelo menos diminuir o número de vezes que essa pessoa tem essa incontinência, né, tem essa perda urinária sem controle. Também na cialorreia, o que é cialorreia? É a perda de saliva, né, aquela pessoa que fica salivando e não tem o controle disso, como acontece em algumas doenças, até em caso de esclerose múltipla, a pessoa tem isso, ela não tem controle, ela não consegue deglutir, não consegue engolir essa cialorreia, e fica aquela coisa babando, tem que ficar enxugando, então a aplicação da toxina ajuda muito nisso também. E qual é a ação dessa toxina? Então, basicamente, a toxina ela funciona como bloqueando a transmissão de impulsos nervosos para o músculo. Então, como eu falei, ela diminui a produção e absorção da acetilcolina, do neurotransmissor. Então, não vai ter esse estímulo para o músculo. Então, o músculo vai relaxar e não vai ficar se contraindo. Após um período, o efeito da toxina ele diminui. Então, é necessário reaplicar a medicação. Isso foi outra questão que me foi enviada também, né? Por que ela tem que ser refeita? Porque a toxina ela tem um tempo de ação, e a hora que acaba a ação da toxina nesse músculo, ela precisa ser reaplicada para ela continuar aquele efeito. Então, ela deve ser aplicada em lugares específicos do corpo, ou seja, naquele músculo em que há o problema. Então, você age diretamente no músculo, você não consegue, por exemplo, aplicar na veia para que, através do sangue, ela chegue naquele músculo, não. Você tem que aplicar diretamente naquele músculo. Então, por isso que a administração é intramuscular, tá? Por meio de injeções. A quantidade de aplicações e o músculo escolhido, e tanto as doses, são definidas de acordo com o tipo e a gravidade da doença. Então, você avalia qual é a doença, o que está causando aquele problema e qual é a gravidade daquele problema. E após a aplicação, a toxina ela tem, o que ela faz, né? Ela impede aquela ligação com as terminações nervosas. Então, quando isso acaba, a acetilcolina volta a ser produzida, ela volta a ter transmissores, receptores, então ela tem que ser novamente aplicada para que isso mantenha o efeito da toxina. Então, sobre a aplicação. A aplicação é um procedimento bem simples, tá? É rápido, pode ser feito em ambulatório, não precisa de centro cirúrgico, não precisa de nada específico. Claro, um ambiente limpo, com toda a técnica séptica de pele, né, limpeza da pele, o aplicador tem que estar com as mãos higienizadas, toda a aplicação, tanto a toxina, como a agulha, seringa, claro, isso tem que ser sempre esterilizado, tudo descartável. A quantidade é uma pequena quantidade que é utilizada, então eu refaço com vocês por que se usa a toxina tipo A, porque ela é a mais potente, então a menor dose faz o maior efeito, é intramuscular, como eu comentei com vocês, mas ela causa dor, tá? Então não é como você injetar qualquer líquido, como todo mundo que já tomou uma medicação sabe, injetável sabe, tem algumas medicações que você não sente, você sente só a picada, e algumas medicações que você injeta o produto dentro do músculo ou dentro da pele, causa uma dor. E a toxina é uma dessas, ela causa dor na hora que você injeta. Mas como é uma pequena quantidade, então isso acaba sendo um procedimento tranquilo. A importância tem que ser aplicada por um profissional especializado. Por quê? Porque a pessoa que vai aplicar isso,
ela tem que ter conhecimento da técnica e da anatomia do lugar que vai ser aplicado. Então, por exemplo, se eu injetar num músculo errado, não vai ter o efeito que eu preciso. Então, tem que ser um profissional que saiba o que ele está fazendo. O tempo de ação. A toxina, ela começa a fazer ação em dias a semanas, tá? O pico dela de ação, ela começa a fazer ação, desculpe, em 2 a 3 dias. E até 15 dias ela vai ter realmente a ação dela. Por isso que, por exemplo, para a estética, você faz uma aplicação e você retorna 15 dias depois para o profissional que fez essa aplicação, ver qual é a ação que ela foi feita e ver se precisa fazer uma correçãozinha, uma dose a mais aqui, para equilibrar os dois lados do rosto, por exemplo. A ação dela dura de 3 a 6 meses, dependendo, claro, da quantidade do músculo que foi feito e do organismo da pessoa. Então, por isso, né, que foi a outra pergunta que foi feita, que ela tem que ser feita, tem que ser refeita após algum tempo, porque ela tem esse prazo de ação no organismo. Depois dessa, as terminações nervosas, ela começa a fazer novas comunicações, a acetilcolina volta a ser fabricada, então perde a ação naquele músculo. Então, ela vai ter que ser reaplicada para que o benefício se mantenha. Ela não é muito utilizada ainda no país e um dos principais fatores é o alto custo. É um medicamento caro, tanto para estética como para várias outras coisas que ela é aplicada. Ainda não é uma coisa que tem uma produção e uma venda de um valor que possa ser utilizado por todas as pessoas. Ela já tem, claro, no Sistema Único de Saúde, muitos pacientes fazem uso, mas ainda com extrema restrição, tem que ser feita prescrição, o médico tem que justificar por que ele quer usar aquilo, pelo preço que ela custa ainda. Então, ela ainda não é bem disseminada por causa disso. E ela tem alguns eventos adversos, que são raros, mas eles existem. Então, falando em evento adverso, ele é transitório, né, mas ele pode perdurar por alguns meses. O que ele pode perdurar por esses alguns meses? É o tempo de atuação dela no organismo. Do mesmo jeito que a ação benéfica dela, né, o efeito bom vai durar de 3 a 6 meses, o efeito ruim também vai durar nesse período, porque ela vai estar no organismo durante aquele tempo. Ele causa dor local, como eu comentei, as pessoas referem um ardor, né, ela arde a hora que entra na pele. Ela pode causar hematoma, que é a manchinha roxa, né, e outros eventos locais, como o edema, né, o inchaço, o vermelhidão e a infecção no local que se faz a aplicação. E os efeitos mais longos pode ser a parestesia e hipostesia, que são o quê? A diminuição da força muscular e da sensibilidade no local em que ela foi aplicada. Porque é exatamente isso que ela faz, né? Como ela causa um relaxamento do músculo, e também porque isso vem da acetilcolina, então ela vai tanto diminuir a sensação como a contração desse músculo. E tem alguns outros casos também que ela pode causar dor de cabeça. E essa reação pode ser essas reações, aliás, tanto no local da injeção, naquele músculo, como que em alguns músculos adjacentes, alguns músculos em volta daquele, porque eles acabam absorvendo também um pouco daquela medicação. As contraindicações. Doença autoimune, por quê? Porque a doença autoimune, ela causa uma perda de força muscular que não é por causa da contração do músculo. Então, não adianta você colocar alguma coisa que vai relaxar o músculo se a causa não é a contração excessiva. Então, você pode até causar uma piora. Alteração psicológica, que é uma pessoa que pode estar tendo essa alteração por estresse, ou inclusive porque ela não tenha a capacidade de entender, né, por uma alteração psicológica ou psiquiatra, o que aquilo vai fazer. Então, uma pessoa que tem uma condição dessa não deve receber um tratamento desse sem ser bem orientada. Gestantes e lactentes, porque isso pode transferir esse relaxamento muscular para o feto ou para o bebê que está sendo amamentado. Alguém que tem alteração no local de aplicação, por exemplo, eu preciso aplicar num músculo
mas esse músculo tem uma ferida porque eu machuquei, porque eu caí, me ralei, então não deve ser aplicado nesse músculo que já está com machucado. E para quem tem histórico de reação à toxina, claro, se você já tem uma reação adversa, você já teve um problema com a administração, você não deve aplicar novamente. E para pessoas que fizeram isso dentro do período de 3 meses, porque você pode ter, ou você pode ter uma hiperreação e potencializar esse efeito, então o músculo pode ficar muito mais fraco do que você quer, ou você pode ter mais reações adversas, né, de todas daquelas coisas que eu coloquei que podem ocorrer de reação adversa. Nas paraparesias, que é o caso mais específico aqui, o que acontece? A pessoa com paraparesia, ela tem espasticidade. Por quê? Ocorre um desequilíbrio entre o estímulo facilitadores e inibidores dos neurônios motores. Então, o que acontece? Esse músculo, ele recebe informação desequilibrada, ou seja, não é o que precisa ser para o músculo se movimentar. Quando você manda esse músculo se movimentar, quando você faz esse estímulo, ele recebe estímulo para se contrair, estímulo para relaxar. Então, o músculo fica confuso e ele não reage direito na espasticidade. Então, é uma desordem motora que causa um aumento no tônus desse músculo. Então, o que é o tônus? Esse músculo, assim, que era para estar relaxado quando eu estou sentada, ele mantém um certo estímulo. Então, qualquer estímulo a mais que você dê nesse músculo, ele vai reagir de forma exacerbada, de forma mais forte do que ele deveria. E ele também apresenta outros sinais de desenvolvimento do sistema nervoso, como hiperreflexia, né, que é a atividade aumentada dos reflexos, o clonus, como eu falei, que é um estado de tensão do músculo em repouso, era um músculo que era para estar totalmente relaxado, ele já mantém um estímulo básico. E quais são as queixas? Rigidez muscular, a destreza deficiente na realização de tarefas funcionais, por exemplo, é uma tarefa que você precisa de uma coordenação pequena, e aí, de uma força pequena, e aí esse músculo vem com uma força muito grande, e você derruba as coisas que você vai pegar, e você não consegue controlar esse movimento fino. A instabilidade articular, né, que é aquela coisa que às vezes a pessoa vai andar, e ela fala, meu joelho não controla, meu joelho dobra, e não era para ele dobrar, e aí eu caio. Contraturas musculares dolorosas, por exemplo, no caso das câimbras, e alcance limitado, né, o alongamento desse músculo para você chegar em conseguir fazer certos movimentos, como alcançar seu pé para pôr o sapato, ou sentar numa postura adequada. Então, nesses músculos, o que ele faz? Ele relaxa esse músculo para que a pessoa consiga ter uma espasticidade menor. E o que é importante para esses pacientes? A avaliação, ela tem que ser individualizada, por isso que nos nossos estudos e no atendimento a gente aplica várias escalas e instrumentos, né, para ver, por exemplo, a independência funcional, como que a pessoa consegue fazer as atividades de vida diária, quais são os grupos musculares mais afetados, porque isso pode variar de uma pessoa para outra, e qual é o grau de alteração, porque dependendo do estágio da doença, a pessoa tem um estágio mais leve, uma contração, uma espasticidade mais leve, uma espasticidade mais forte. Então, a dosagem da toxina e qual o músculo da toxina que vai ser aplicado tem que ser avaliado. E existem outros fatores que podem piorar isso, como, por exemplo, estresse emocional, infecção urinária, constipação, ou até fraturas. Às vezes a pessoa faz uma fratura, não percebe, e ela começa a ter esses sintomas sem saber por quê. Por que esses sintomas pioram? E alguns estudos, aliás, muitos estudos atualmente, referem que a importância da fisioterapia. Como a gente fala, né, a paraparesia, ela não tem cura, não tem um tratamento efetivo, mas a importância da fisioterapia para manter a funcionabilidade dos músculos é muito importante. E tem vários estudos demonstrando que a aplicação da toxina junto à fisioterapia tem um resultado muito melhor do que você fazer só a toxina. Então, se mantém novamente aquela indicação, né, nossa, de que a fisioterapia é realmente muito importante.
Bom, e no mercado existem muitas formulações e muitos laboratórios que produzem a toxina, mas eles têm várias diferenças entre cada laboratório. Então, tem laboratórios, por exemplo, que se sabe, já se foi comprovado que a toxina, ela está mais concentrada ou menos concentrada, digamos assim, de uma forma bem simples. Então, tem marca que você vai precisar de uma dose maior, tem marca que você vai precisar de uma dose menor. Isso, e tem marcas que vai ter um efeito mais prolongado, um efeito mais curto, um efeito mais sério, um efeito mais leve, e a duração também, de quanto isso vai durar. Então, depende muito de qual é a toxina, né, a comprada, qual é a disponibilizada, qual tem um preço mais acessível, e se avaliar todos esse conjunto para fazer a aplicação. Então, por isso, de novo, é muito importante que quem utilize seja um profissional habilitado e adequado para isso, para saber a dose, para saber a marca que ele está usando, para saber o músculo que ele vai estar utilizando, para poder fazer um melhor efeito, um conjunto global para o paciente. Bom, para terminar, eu queria deixar para vocês o meu e-mail, para quem tiver interesse em entrar em contato. Deixar claro também, lembrar que eu sou embaixadora da Fundação da Paraplegia Plástica Americana. Quem se registrou lá, meu nome, eu sou embaixadora aqui no Brasil, então pode estar entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para solicitar material, o que precisar. E eu estou também fazendo agora, estou começando um pós-doutorado com teste preditivo. Então, a gente faz teste preditivo, vai começar a fazer teste preditivo para a paraparesia e outras doenças também, no caso, a esclerose lateral amiotrófica e as ataxias. Bom, e para terminar, acho que ficou uma questão sem responder, das que me mandaram pelo WhatsApp. Deixa eu só voltar. Uma eu comentei, né, que era a duração da toxina, porque que ela tem que ser aplicada várias vezes. A outra seria se ela tem efeito para bexiga neurogênica. Sim, tem sim. E por que depois de algumas aplicações ela não faz mais efeito? No começo, quando a toxina foi produzida, existia sim essa questão de que depois de algumas aplicações ela não teria mais efeito. Agora, essas toxinas novas produzidas em laboratório, elas já não têm mais esse problema, ou se diminuiu muito esse problema. Então, elas têm um componente de produção que elas não causam mais essa perda de sensibilidade. Então, o uso dela agora é mais seguro, você pode utilizar e por muito mais tempo ela vai continuar a fazer efeito, ela não vai perder mais esse efeito. Então é isso, eu fico à disposição e muito obrigada.